E aí, Vera? E aí, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. O nosso tema, presidência da Câmara. Presidência da Câmara. A semana foi tão marcada pela questão aí da briga entre o Supremo e o X. Depois teve PIB aí muito maior do que a expectativa. A gente também ficou às voltas com a sucessão aqui em São Paulo. E a expectativa para as próximas pesquisas, que passou meio batido um assunto que a gente vinha, né, esperando aí, que fosse a definição do sucessor do Arthur Lira. E ela aconteceu de uma maneira surpreendente, porque o próprio Lira perdeu um pouco o pé, perdeu um pouco o bonde da sucessão dele e teve de adequar os planos dele e fazer ali uma guinada rumo a um plano B, porque ele não conseguiu viabilizar a candidatura daquele que era o preferido dele para a sua própria sucessão, que era o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, um deputado da Bahia. Havia muita resistência ao nome dele por parte do Planalto, por parte do PT. O presidente Lula não via com bons olhos essa candidatura, e aí não houve possibilidade de fechar um consenso em torno do Elmar Nascimento. Contribuiu também para essa virada aí, para essa surpresa da definição do deputado Hugo Motta como o nome que esse grupo vai tentar viabilizar como presidente da Câmara, o fato de que um outro deputado que tinha se candidatado à presidência, o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, aqui de São Paulo, ter desistido da própria candidatura para lançar esse nome dentro do seu próprio partido. Então, isso foi ali algo que pegou a todos de surpresa, deixou meio a pé os demais oponentes, inclusive o candidato do Gilberto Kassab, do PSD, que é o deputado Antônio Brito, também da Bahia, e com isso se criou uma possibilidade de um consenso muito amplo, inclusive com a bênção para o Hugo Motta vindo do Palácio, do presidente, e do Jair Bolsonaro, algo muito inusitado, mas que é o que está se tentando costurar, que ele tenha tanto o apoio do PL e do Bolsonaro, quanto do PT, do Lula e dos demais partidos, da maioria dos partidos que integram a base aliada. Qual é a principal resistência que existe hoje ao nome dele? Vem justamente de quem ficou na chuva, de quem tinha a expectativa de ser ungido pelo Lira e não foi, como o Elmar Nascimento, e de quem tinha a expectativa de fazer o presidente da Câmara, que era o que o Kassab estava trabalhando para fazer com o seu candidato. Então pode vir daí uma união para enfrentar o candidato do Lira, do Planalto e até do Bolsonaro. Então tem hoje uma notícia de que União Brasil e PSD vão juntar esforços para tentar viabilizar um outro nome. E aí pode ser qualquer um desses preteridos ou um terceiro nome. Então ganhou um alto grau de imprevisibilidade e frustrou uma expectativa que sempre houve de que o Lira, com um grupo tão grande em torno dele, tão poderoso, escolheria um candidato e esse candidato teria uma vida muito tranquila, tão tranquila quanto foi a dele na sua própria reeleição, quando ele conseguiu quase uma unanimidade dentro da Câmara. Não vai se desenhando uma eleição que não tem esse grau de previsibilidade e na qual o Lira acabou tendo uma ingerência menor do que aquela que ele sempre vendeu que teria e que ele desejava ter, Sardenberg. Será que já é fim de governo? Fim de gestão dele, a caneta está fraca. Exatamente. Caneta porque na tá reeleição ele está lá no poder para a reeleição dele. Agora ele está lá, mas daqui a pouco ele não está mais, né? Daqui a pouco ele não está mais. O que aconteceu, né? Na reeleição dele, além de ter esse trunfo, ele foi muito esperto em mudar rapidinho de time. Ele era Bolsonaro na eleição. Antes mesmo de anunciar o resultado, ele ligou para o Bolsonaro e falou: não dá mais para o senhor. Fui até aqui com o senhor, um abraço, boa sorte na sua vida. E foi o primeiro político a reconhecer a vitória do Lula. Depois, quando o Lula precisou de dinheiro para iniciar o governo e precisou fazer a PEC da transição, o Lira viu nisso uma janela de oportunidade. Ajudou prontamente, deu a ele a PEC de transição com milhões e milhões em caixa, mas já costurou um apoio à própria reeleição por parte do Planalto. Antes o Lula falava cobras e lagartos do Arthur Lira. E aí apoiou a reeleição dele. Então a política tem desses arranjos. Isso favoreceu
que ele tivesse essa votação enorme. Agora, em fim de mandato, ele esperava manter esse grupo todo em torno dele, mas é aquela coisa, cada um tem as suas ambições, as postulações começaram a surgir, ele não conseguiu controlar a ambição pessoal de várias pessoas dos partidos que orbitavam em torno dele, e isso fez com que esse grupo se fragmentasse e que ele perdesse um pouco do protagonismo e da possibilidade de condução. O Palácio, a gente precisa dizer, foi muito mais habilidoso nesse caso do que em situações passadas, porque às vezes em que governos do PT tentaram bater de frente com candidaturas que surgiam da Câmara, deu muito errado. Foi aquela vez do Eduardo Cunha, quando bateu chapa com o Arlindo Quinalha e ganhou muito tranquilamente, e aquela vez em que acabou dando Severino, porque o Planalto se meteu a lançar um candidato e o Severino ganhou em cima do Greenhalgh. Agora o Lula ficou na dele. A única coisa que ele disse é que não queria que fosse algum nome que ele tivesse veto, e isso segurou o Elmar Nascimento, que fez uma campanha milionária, inclusive com apoio aí de empresários, com apoio do Carlos Soares, e isso foi uma das questões que implicaram o Lula, que ele não queria porque achava que era muito ligado ao Soares. E aí, quando surgiu um nome por uma costura que o Palácio não tem a sua digital ali, uma costura própria da Câmara, o Lula falou, então tudo bem. Então, esse aí eu topo. E o Lira teve que engolir também. Então, foi um desfecho bastante inusitado, bem diferente do que o que a gente vinha acompanhando, e se deu nesses últimos dias. Foi uma reviravolta que aconteceu em reuniões aí nessas noites desta semana em Brasília. Tá certo. Agora, o Hugo Mota acertou com o Lula e com o Bolsonaro ao mesmo tempo? Ele parece que está conseguindo esse milagre. Ainda tem muitos meses, né? É sempre bom a gente fazer essa ressalva. A eleição é em fevereiro. Então, muita reviravolta ainda pode acontecer. A gente não sabe como vai vir o resultado da eleição municipal, se isso vai implicar alguma mudança de entendimento e de leitura do cenário por parte dos atores que estão aí. Mas o que tem hoje é que ele conversou com o Lula 3 vezes. E o Lula já pôs os ministros para trabalharem por ele, e ele conversou com o Bolsonaro, e até aqui o PL, o Valdemar, está todo mundo embarcado nesse projeto. Então, o que temos no dia de hoje é essa inusitada aliança Lira, Planalto e Bolsonaro. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, até mais tarde, no Viva Voz 2, já com o resultado da pesquisa para a qual está todo mundo ansioso. Que vai Isso ser é verdade. Hoje tem Datafolha da Sucessão em São Paulo, hein? Segunda edição do Viva Voz é às 6h, e aí já vai ter a pesquisa do Datafolha. Então não percam. Não percam. Até Obrigado, mais, Vera. Até. Tchau, gente. Até já. E agora, intervalo, e voltamos com Teco Medina.